Olá, galerinha, tudo bem? Estamos aqui reunidos em mais uma aula, acerca da oficina de leitura e produção textual, acerca do artigo de opinião, acerca do gênero artigo de opinião. Essa aula aqui, ela vai complementar a nossa aula sobre argumentos e formulação de tese, os elementos constitutivos da argumentação. Então, essa aula, ela vem para corroborar ainda mais com aquelas discussões nossas acerca da argumentação, formulação de tese e também a questão da contra-argumentação. Iniciar aqui apresentando a tela para que a gente possa discutir um pouco mais sobre a argumentação que é tão importante nesse processo de escrita do artigo de opinião. Então, oficina, práticas de leitura e produção textual, sequência didática com gênero textual, artigo de opinião. Hoje a gente vai tratar sobre os tipos de argumentação e também sobre os operadores argumentativos. Então, vamos conhecer mais um pouquinho sobre os tipos de argumentos, ok? Então, vamos aqui, eu vou trazer a definição aqui inicial, eu vou trazer o exemplo, ok? Então, vamos aqui para os tipos de argumento. O primeiro tipo de argumento é o de causa e consequência do problema. Como assim, professora? Vamos ler o trecho para que a gente possa identificar. Não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada. O desemprego e o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Então, qual é esse argumento? Vamos se dizer que esse trecho ele foi tirado de um artigo de opinião que fala acerca da entrada dos jovens no mercado de trabalho. O autor, com certeza, está argumentando acerca desse tema, acerca dessa questão, e aí ele vai trazer uma causa e uma consequência. Causas do problema e a consequência desse problema. Nesse trecho, a gente vê que ele diz o quê? Qual a causa? Olhe, pessoal, não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Essa é a causa. Não existe essa política pública que facilite esses jovens entrarem no mercado de trabalho. Então, por não existir, o que é que acontece? Boa parte desses recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada. Então, isso é uma consequência da dificuldade dos jovens encontrarem de ingressar no mercado de trabalho. Está vendo esse tipo de argumento? Para defender a tese, defender o posicionamento dele, ele trouxe um argumento que tem a causa e a consequência do problema. Vocês conseguiram identificar? A causa é o quê? Mais uma vez, só para que vocês compreendam direitinho. A causa é o quê? Olha, a causa é essa dificuldade de os jovens ingressarem no mercado de trabalho, a não existência de políticas públicas que garantam essa entrada deles no mercado de trabalho. E a consequência é o quê? Se eles não conseguem um trabalho, eles acabam o quê? Ficando desempregados, ou subempregados. Ok, pessoal? Agora vamos para o outro tipo de argumento, que é o argumento de autoridade. No livro didático X, é só um exemplo, viu? No livro didático X, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as mais são sempre morenas ou negras. Podemos dizer que o livro X é racista, pois, segundo o antropólogo Kabengele Munanga, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas. O que é esse argumento de autoridade? Olha bem,
O autor, ele começa argumentando, dizendo que em determinado livro didático, as personagens, elas praticam, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis. E aí ele diz que este livro, ele pode ser considerado que um livro racista. E para que ele venha ancorar a sua argumentação, o seu pensamento, para que ele venha dar mais embasamento, para que venha passar uma credibilidade maior para o leitor, ele faz a citação desse antropólogo. Ele diz, segundo o antropólogo Kabengele Munanga, do Museu de Antropologia da USP. Então, é um argumento de autoridade. Olha, eu estou falando isso com base nesse autor aqui, com base nesse estudioso aqui, ok? E também temos aqui o argumento de evidência. Olha o exemplo. De acordo com a pesquisa nacional por amostras de domicílio de 2008, o telefone, a televisão e o computador estão entre os bens de consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras. Esses dados mostram que boa parte desses bens de consumo está ligada ao desejo de se comunicar. A presença desses 3 meios de comunicação entre os bens mais adquiridos pelos brasileiros é uma evidência desse desejo. Então, ele vai trazer aqui um argumento de evidência. Quando é feito esse levantamento e vê que o telefone, a televisão e o computador estão entre os bens de consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras, logo nós podemos perceber que o quê? Que isso está ligado ao desejo de se comunicar. Então, a presença desses 3 meios de comunicação, nesse levantamento dos bens mais adquiridos pelas famílias, evidencia esse desejo acerca da comunicação. Então, é um argumento de evidência. A partir desses dados, foi evidenciado isso, chegou-se a essa conclusão. Temos também aqui o argumento de comparação, de analogia. A quebra do sigilo nas provas do Enem em 2009, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem seriam os responsáveis. O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Ele está fazendo aqui uma analogia, uma comparação entre ele está trazendo aqui à tona a questão da quebra do sigilo nas provas do Enem, né, que é denunciada pela imprensa, né, e faz com que seja indagada essa questão. Eles estão fazendo uma comparação. Olha, o sigilo de uma prova do Enem, ela deve pertencer às autoridades educacionais e não à imprensa. O que é de responsabilidade da imprensa, o que é responsável, assim como a imprensa, ela é responsável por seus próprios sigilos. Então, ele está fazendo essa comparação. Assim, olhe, muito cuidado, assim como o Enem, o sigilo do Enem deve ser dessas autoridades educacionais, a imprensa, ela é responsável por seus próprios sigilos. As autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Então, ele está fazendo essa comparação entre a responsabilidade do sigilo das provas do Enem e essa questão da imprensa ser responsável por seus próprios sigilos. E nós temos também a exemplificação. Como é o argumento de exemplificação? Vejam os exemplos de muitas experiências positivas. Jundiaí, São Paulo, Campinas, São Paulo, São Caetano do Sul, São Paulo, Campina Grande, na Paraíba, etc. Sistematicamente ignoradas pela grande imprensa. Tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil de só notificar fatos negativos. Então, ele está trazendo aqui no dado essa exemplificação, está trazendo aqui o nome de Jundiaí, Campinas, São Paulo, para exemplificar
essa questão delas serem ignoradas pela grande imprensa. Infelizmente, a imprensa está voltada para os centros urbanos maiores e acaba que essas cidades menores são negligenciadas. Então, ele vai trazer esse argumento e vai dar exemplificações. É tipo como quando vocês estão argumentando sobre a questão da violência contra a mulher, que vocês trazem exemplo. Olha, a violência contra a mulher está tendo uma elevação agora na quarentena. Por exemplo, no Crato, nós vemos que houve um aumento em Assaré, em Farias Brito. Então, são a questão do argumento juntamente com essa exemplificação, ok? E temos também o argumento de princípio. A derrubada dos índices de mortalidade infantil exige tempo, trabalho coordenado e planejamento. Ora, o índice de mortalidade infantil de São Caetano do Sul, em São Paulo, foi o que mais caiu no país. Portanto, São Caetano do Sul foi o município do Brasil que mais investiu tempo, trabalho coordenado e planejamento na área. Esse daqui já deu para perceber, né? Eu acredito que eu já havia falado sobre esse de princípio, vocês já conseguem compreender, a gente tinha visto na aula, né? E agora, né, pessoal, para que dê tempo a gente ver todos os conteúdos, a gente vai falar agora sobre os operadores argumentativos. Então, os operadores argumentativos são palavras ou expressões fundamentais para a coesão textual, ou seja, para a ligação entre as diversas orações, períodos e parágrafos que existem em um texto. Eles são responsáveis por articular as partes do texto, conferindo a elas a intenção desejada pelo autor. Então, vamos ver aqui alguns operadores argumentativos. Pessoal, esses operadores argumentativos, essas conjunções, esses advérbios, eles são muito importantes no momento que vocês estão argumentando. Eles vão lhe auxiliar no quesito argumentação, na estrutura do texto, no que vocês estão querendo passar para o leitor, na forma também como vocês estão tentando convencer o leitor. Então, vamos estudar um pouquinho sobre esses tipos de operadores argumentativos. Olha aqui, nós temos os operadores argumentativos de oposição. O que são esses operadores argumentativos de oposição? São aqueles que interligam ideias que se contrapõem. São eles, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão, embora, conquanto, ainda que, mesmo quando, apesar de, se bem que, malgrado, não obstante, no obstante, em que pese, etc. Vocês devem estar dizendo, tia, eu nunca escutei essas palavras. Tem algumas, com certeza, que vocês ainda não conhecem, mas outras vocês já usam diariamente. Quando vocês estiverem lá no texto, querem trazer essa questão dessa oposição entre ideias, vocês podem utilizar um desses elementos, um desses articuladores aí. Vamos dar o exemplozinho, ó, operadores de oposição, ó, o exemplo com mais aqui, ó. Eu gosto de sorvete, mas estou gripado. Não é uma oposição? Olha aí, não dá o sentido de oposição? Ai, eu gosto tanto de sorvete, queria tomar um sorvete. Ah, mas eu estou gripado, então oposição, mas eu não consigo. É tipo, eu gosto tanto das aulas da oficina de produção textual do artigo de opinião, mas eu estou sem internet hoje. Então, a gente pode ver várias frases com esses elementos aqui, ok? Com esse sentido de oposição. Temos também aqui os operadores de adição. O que é esses operadores de adição? Quando vocês escutam operadores de adição, vocês já imaginam o quê? Eita, eu aprendi adição lá na aula de matemática. 1 mais 1 mais 1 é 3.
Olhe bem, então os operadores de adição, eles são aqueles que aglutinam trechos com sentidos complementares, que não se contrapõem. A gente viu que o primeiro é operador de oposição, ou mais lá, e esse agora não, é de adição. Quando eu digo, eu não só vou ficar, mas também dormirei aqui. Imagina que eu chego lá na casa da Vitória, na casa de Wallace, eu digo, ei, Wallace, olhe, só para dizer, eu não só vou ficar aqui, mas também dormirei. Ou Wallace, olha, eu vou almoçar aqui, como também vou jantar. Tá vendo que eu estou trazendo o quê? Uma adição. Eu estou dizendo que, além de almoçar, também vou jantar. Então, esses operadores vão ajudar demais vocês, além de enriquecer o texto, eles vão ajudar nesse processo da argumentação. Pronto, temos aqui também os operadores de conclusão. São aqueles que denotam uma conclusão em relação ao que foi dito anteriormente. São eles. Aí tem um exemplo. Logo, portanto, então, assim, enfim, consequentemente, por isso, por conseguinte, de modo que e por fim. Geralmente, esses operadores de conclusão, vocês utilizam ele lá no finalzinho do texto. Por exemplo, ó, eu escrevi todo o meu artigo de opinião, depois que eu argumentei, que eu debati, eu coloco, portanto, aí eu vou finalizar o meu texto. Eu coloco, por fim, significa o quê? Por fim, cheguei ao final do meu texto, vou concluir agora o meu pensamento. Tá entendendo? Quando eu estou aqui, por exemplo, explicando a vocês, estou dando toda a explicação dessa aula, eu digo, enfim, pessoal, finalizamos a aula, vou passar agora a atividade, tá vendo? Eu usando o enfim para concluir aqui, para chegar a uma conclusão. Então, dessa forma, vocês vão utilizar lá no texto. Quando vocês estiverem argumentando e estiverem querendo concluir aquele pensamento, vocês colocam. Lembrem-se aí, para lá no finalzinho, aquele último parágrafo que talvez você não colocou nenhum desses operadores para colocar, para ficar mais bonito, mais legal, para que a compreensão seja maior, ok? Então, aqui o exemplo. Eu não tenho dinheiro, logo não irei sair hoje. Tá vendo a conclusão? Primeiro ele traz uma afirmação. Eu não tenho dinheiro, logo não irei sair hoje. Se eu não tenho dinheiro, eu vou concluir o quê? Que eu não vou sair hoje. Como é que eu vou sair sem dinheiro? A gente poderia colocar outro também, ó. Por exemplo, meninos, eu poderia dizer, pessoal, estou sem internet hoje. Então, ou assim, não poderei dar aula de forma síncrona, a aula aqui online, no momento que havia sido marcado. Ou, mãe, não terá missa hoje, não terá culto hoje. Por isso, vou ao parque. Tá entendendo, pessoal? Essa ideia de conclusão. A gente teve algo falado anteriormente, uma afirmação anteriormente, e aí você vai concluir a partir desses operadores. Temos também aqui os operadores de explicação. Vamos aqui? São os operadores que representam uma explicação sobre o que foi dito, sobre o que foi citado antes. São eles, pois, porque, que, portanto e etc. Na aula mesmo vocês fizeram isso. Quando eu perguntei lá sobre a árvore, né, limítrofe, que eu perguntei, ei, a maçã, ela é de quem? Ela é do vizinho ou é do dono? De quem plantou a árvore? De quem é a maçã? Por quê? Vocês colocaram a explicação. Porque a árvore é... Lembra? Então, vocês utilizaram naquele momento um operador, né, de explicação, no sentido de explicação. Vocês utilizaram o porquê para explicar. Professora, olhe, a maçã, ela é do vizinho porque
O fruto está do lado do quintal dele, está na propriedade dele. Tá vendo? O elemento operador aí, auxiliando você na hora da argumentação. Vamos olhar aqui o exemplo, ó. Eu não posso comer lasanha, pois tenho alergia a queijo. Ela está trazendo uma explicação. Eu não posso comer lasanha. Sim, por que você não pode comer lasanha? Me explique. Pois tenho uma alergia a queijo. Por exemplo, eu peço para vocês fazerem uma atividade lá digitada no Word. Lá, entrem no notebook, digitem aí no Word. Aí vocês dizem, eu não fiz a atividade, eu não fiz a atividade, pois meu computador quebrou. Ou eu digo, meninos, façam uma entrevista com um colega de vocês. Aí vocês vão lá. Professora, olha, eu fiz a entrevista, com o meu irmão, porque devido à pandemia não posso sair de casa para entrevistar outra pessoa. Tá entendendo, pessoal? É a explicação. Você traz uma ideia e você vai explicar. Ele diz, eu não posso comer lasanha e vai explicar o porquê que ele não pode comer lasanha. Ok? Eu sou um pouquinho... Eu acho que vocês têm umas frases melhores do que as minhas, viu? E vamos agora para os operadores de conformidade. Então, o que é esses operadores de conformidade? São aqueles que fazem referência a algo ou alguém. São eles conforme, como, segundo, consoante, de acordo com e etc. Pessoal, esse aqui é muito importante. Lembra que vocês, quando estavam produzindo o texto, vocês colocaram dados retirados da internet como porcentagem? É muito importante que a gente pegue esse operador de conformidade, que a gente coloque a referência de onde tirou. E a gente vai utilizar esses aqui. Por exemplo, professora, eu tirei um dado lá sobre o bullying virtual, o aumento de casos na quarentena de bullying virtual. Eu tirei lá do portal do G1. Eu vou colocar como? Segundo o portal do G1, ou conforme o portal do G1, de acordo com o portal do G1. Lembra? Eles são muito importantes nesse processo de referenciação. Olha aqui o exemplo. Segundo, tá vendo aqui, ó? Segundo Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Tá vendo que a pessoa ela tá falando, segundo Paulo Freire, ela tá trazendo para o texto ela está trazendo para o texto uma argumentação, por exemplo, e aí essa fala é de Paulo Freire, então ela precisa citar o autor dessa fala. Lembrar da importância de, se retirarmos algo da internet, se algo que alguém já falou, então colocar segundo, como, conforme, fazer essa referenciação. E aí, pessoal, já vão anotando, ó, vocês estão vendo aí esses operadores, já vão anotando eles, já vão imaginando, o meu texto não tinha nenhum operador, nenhum elemento desse, eu quero colocar uma palavrinha dessa, uma conjunção dessa para deixar o meu texto mais compreensível, com a argumentação mais organizada, ok, pessoal? E temos aqui também os operadores de condição. Operadores de condição. O que são os operadores de condição? Sugerem uma condição para a realização de algo. Olhe bem, operadores de condição sugerem uma condição para a realização de algo. Vocês fazem muito isso comigo, viu? Exemplo, se, caso, desde que, com quanto que, exceto, salvo, se a menos que, a não ser que, sem que, uma vez que. Olha aí o exemplo. Se fizer bom tempo amanhã,
eu vou. Tá dizendo assim, quando eu convido, ei, pessoal, quando acabar a quarentena, a pandemia, pessoal, vamos para o shopping ou vamos fazer uma trilha. Aí vocês me dizem, se, olha o se aí, se fizer bom tempo, eu vou, porque se estiver chovendo, não tem como ir, né? Então, esses operadores de condição é quando eu sugiro uma condição para a realização de algo. Por exemplo, vocês fazem isso comigo como? Vocês dizem assim, professora, só irei fazer a atividade desde que a senhora grave um vídeo me explicando. Vocês estão vendo a condição? Vocês estão dizendo que só vão fazer a atividade caso, ou desde que eu grave um vídeo explicando. Ó, aqui, ó, o caso aqui, ó, caso, tá vendo, ó? Professora, só irei fazer a atividade caso a senhora faça um vídeo explicando. Tá entendendo, pessoal? Então, esses são os elementos que são operadores de condição. Como eu já falei, vai sugerir o quê? Uma condição para a realização de algo. Olha, eu só faço isso se for realizado isso. Ok? E temos aqui os operadores de finalidade. São aqueles que denotam a razão pela qual algo acontece. Exemplos: a fim de que, para que, com o fito de, com o fito de, que, porque, para que, etc. Eu bebo água a fim de que não fique desidratado. Tá vendo? É a finalidade. Por que é que eu estou bebendo água? A fim de que eu não fique desidratado. Para que eu não fique desidratado, eu tenho que beber água. Eu como comida para não ficar o quê? Desnutrido. Ó, eu como verduras para que eu não fique desnutrida. Vocês estão vendo aqui, ó, o para quê? É uma finalidade. É quando eu faço algo com a finalidade de outro. São aqueles que denotam a razão pelo qual acontece algo. Olha, eu estou bebendo água porque eu preciso beber para não ficar desidratada. Eu como verduras para não ficar desnutrida, para ficar saudável. Temos também os operadores de comparação. Tais operadores constroem uma comparação entre duas sentenças. A gente vai pegar duas sentenças aqui e fazer essa comparação. Exemplos: mais que, menos que, quanto tão, como tanto, como tal qual. Olha aí o exemplo. Um passeio no parque é mais agradável que sair para festas. Está sendo feita uma comparação entre passear no parque e sair para uma festa. Então, um passeio no parque é mais agradável que sair para festas. Temos também, né, para a gente já finalizar, o último slide, para estar completando o nosso horário. Nós temos aqui operadores de consequência. São aqueles que denotam uma relação de consequência em relação a determinado ato. Não tem aquela frase que todo ato gera uma consequência, né? Então, vamos observar aqui. O grito foi tão alto que acordou toda a vizinhança. Vocês estão vendo os operadores de consequência? Olha aqui, ó. O grito foi tão alto, mas tão alto que acabou acordando toda a vizinhança. É tipo assim, o vídeo foi tão longo que eu acabei dormindo. Tá vendo? Operadores de consequência é um ato e aquele ato gerou uma consequência. Então, um grito alto é um ato e esse grito alto gerou o quê? A vizinhança toda acabou acordando. Temos também os operadores de alternância. São os que apresentam uma relação de alternância entre dois polos. Exemplos: ou, ora, já, não, nem, seja, talvez, e etc. Então, operadores de alternância. Ora quero dormir, ora quero comer. Tá alternando, né? Ora eu tô querendo dormir, ora eu quero comer, ora eu quero assistir a aula, ora eu não quero assistir.
Eu vou para a casa da minha mãe ou eu vou para a casa do meu pai. Eu vou para a casa da minha tia ou eu vou para a casa da minha colega. A gente está tendo uma alternância. E temos aqui, por fim, os operadores de proporção de simultaneidade. São aqueles que sugerem uma relação de proporcionalidade entre os elementos interligados. Exemplos: à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. Operadores de proporção, de simultaneidade. Então, aqui o trecho diz que são aqueles que sugerem uma relação de proporcionalidade entre elementos interligados. Ó. À medida que estudo, me torno mais inteligente. Não uma proporção, uma simultaneidade. Olha, estão ocorrendo simultaneamente, estão ocorrendo no mesmo momento, ali, um ao lado do outro. Na medida que eu vou estudando, eu vou ficando o quê? Mais inteligente. Na medida que eu corro, eu vou ficando o quê? Mais saudável. Aquele pessoal que gosta de fazer caminhada, que gosta de fazer corrida, é aquele que ocorre simultaneamente. Ok, pessoal? Então, esse foi o assunto da nossa aula, bem rápido. É um assunto que precisava ser abordado, assim, com mais tempo, mas como a gente está com o tempo aí bem corrido, eu precisava mesmo assim trazer essas informações que vão ser muito importantes, viu, na reformulação do nosso artigo, ok? Então, um abraço, galerinha, qualquer coisa é só mandar mensagem.